Meus irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus para começarmos o culto nesta noite. Toda a igreja em pé, elevemos ao céu os nossos pensamentos e sentimentos e vamos agora nos conectar com o trono de Deus. Evangelista Cláudio orando. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graça nessa oportunidade, porque mais uma vez, Senhor, na data deste dia, ou na noite deste dia, nos reunimos neste santuário para adorarmos ao Senhor, enaltecer, engrandecer e bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade. Pai, receba o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Venha manifestar a Tua graça, a Tua presença, através, Senhor, da nossa adoração. Enquanto estamos adorando, manda a bênção do céu para a Tua igreja, trazendo renovo, trazendo, meu Deus, a cura, o milagre, para a glória do Teu nome santo. E assim, salva, liberta, Senhor, faz aquilo que o Senhor pretende fazer aqui nesta noite e abençoa-nos poderosamente em o nome de Jesus. E você diz amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vamos cantar o hino 304, a face adorada de Jesus. Quem veio para adorar, vamos começar agora. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. 304, igreja. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. No Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padece grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos serve Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz fez-me triunfar. Cante comigo. A face adorada de quem? Uma grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Jesus, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, cante, onde a luta governa, está Jesus.
também, que estende a sua mão sobre nós daqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. Toda a igreja, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada de quem? Cante, cante, adore a Jesus, que me quis salvar. Mais uma vez, a face adora, com a greia amada no céu estarei, a mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Oh glória! Jesus, o bom amigo. Você o conhece? Quem conhece a Ele? Você falou com Ele hoje? Vamos cantar a Ele nessa noite. Amém? 198. Eu achei um bom amigo. Ele me salvou do abismo, da condenação eterna. Por isso a Ele eu canto nesta noite. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei.
que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicitude minha toma-se. Escolhido dos milhares para mim, não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente, aleluia. O muro é de fogo que me protege, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales, Consolador. Cante, igreja, solta a voz, filho. Aleluia. Solicitude minha toma-se. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos em pé lermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero convidar os irmãos para lermos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, irmãos. Aos Gálatas, capítulo 6, verso 1 a seguir. Leiamos. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia da carne, na sua carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo,
façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim, ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Ouviremos o missionário David adorando ao Senhor nesta noite, toda a igreja em espírito de adoração. Glória a Jesus. Glória a Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória. Jesus, toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és. Em espírito, em verdade, em espírito. Rei dos Reis, te entregamos. Rei dos Reis, Rei, te entregamos. Pra te adorar. Foi que eu nasci.
te louvar. Ore mandara secondo, lele amandara yakami, na casa de Deus. Que estará sentado, Ele está aqui nesse lugar. Oh, e ao cordeiro seja o louvor, diga seja a honra e seja a glória. Séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso, Elema cheia, Elemaias, Elemaias, Elema. Sim, a minha alma, poderoso, 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 seja renovado nessa noite, meu querido. O Espírito de Deus está entre nós. Minha alma anseia por ti, ela anseia. Poderoso Deus, poderoso, Ei, tu és. Oh Jesus, a nossa alma tem sede. Mais uma vez, poderoso, toda a honra e toda a glória a ti, Jesus. Poderoso, poderoso. Erga ao Senhor esse louvor, entrega a Ele essa adoração. Minha alma anseia por ti. Suas vozes num coro celestial, diga poderoso, poderoso. Oh, aleluia. Quem pode dar glória ao Senhor? Irmãos, está conosco o pastor Milton Salles, pastor presidente da Assembleia de Deus Comadésima, aqui em Fortaleza, Campo 2. O mesmo também ocupa o cargo de assessor da nossa área de número 18. Nos dá a alegria de sua presença conosco esta noite
e aproveitaremos esta sua vinda, que é de paz, e o ouviremos falar em nome de Deus neste lugar. Vamos recepcionar o nosso pastor, bem-vindos em nosso meio, como vamos dizer? Quero oferecer esse culto em ações de graças a Deus por um ano aqui, onde Deus tem nos abençoado. Evangelista Cláudio e missionária Sebastiana. Um ano atrás, esse casal estavam chegando aqui em terras maranhenses, tendo sido eles enviados por Deus para somar conosco nesta obra, e nós não estávamos nem lembrando que já fazia um ano, e ontem nós fomos tomar banho de água salgada, ali nas areias da beira-mar, né? Tomar tererê na beira da praia, e já valeu uma comemoração de um ano, né? Amém, glória a Deus. Eu quero perguntar à igreja se concorda que esse culto seja oferecido a Deus em ação de graças pelo tempo em que se completa um ano que este casal chegou. A família, né? Tem a filha. Se os irmãos concordam, fiquem em pé para que possamos orar, apresentando a Deus este culto. Glória a Deus. Então, quero convidar o próprio pastor Cláudio para fazer essa apresentação a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor, todo o povo de Deus, amém? O salmista diz: que darei eu por todos os benefícios que me tem feito o Senhor. Eu não posso dizer nesse momento que Deus tem me deixado feliz, suprido todas as nossas necessidades, a mim, minha esposa, minha filha. Parece que foi ontem, David estava ali na Lírio dos Vales, nos recepcionando, e o pastor saiu sem ter nos recepcionado, porque ele estava já pertinho de começar o culto. Era um dia de domingo, 21 de maio do ano passado. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por todos vocês, por ter nos abraçado, nosso pastor presidente, missionária Jaqueline, e estamos aqui, pastor Itamar também, uma bênção na nossa vida, não mediu esforços para nos ajudar. Amém, irmãos? Querido e amado Deus, Pai, te damos graças nessa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Oramos a Ti, ofereço a Ti o meu louvor, a minha gratidão. Obrigado, Deus, por estarmos aqui completando um ano, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, na Tua dependência. Senhor, que o Senhor possa nos conceder graça, saúde, e que o Senhor possa nos dar aquilo que precisamos, sabedoria, entendimento, para entrar e sair no meio do Teu povo. Que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida, e assim Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ouvir os jovens junto com as senhoras. É até bom porque nós ganharemos tempo. Tá bom? Vamos ouvi-los juntos. O conjunto, como a 10ª geral. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te espero.
É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em sua face, esse é o meu sonho. Ver a tua glória, ver a tua glória. Esse é o meu sonho. Atenda-me, atenda o clamor do teu povo nesta noite, Senhor. Nós queremos ver milagres, restauração, cura. Atenda, Senhor, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Eu preciso ver, Senhor. Deus, que maravilha. Convido o vocal infantil para adorar a Deus. Joias preciosas, cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Foi no alto do monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou.
a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser felizes. Penso que em Jesus e no poder da cruz. Ele me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim, sentindo toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim, me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim, me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Amém. Meus irmãos, quero convidar aqui o pastor Itamar para fazer a oração intercessória pelo pastor Milton e por todos nós que ouviremos a palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, santo e maravilhoso. Nesta noite, do teu servo que irá trazer a tua palavra. Abençoa, Senhor, coloca na boca dele as tuas palavras e prepara a tua igreja, o coração de cada um, para receber a tua palavra. Fala conosco, porque somos carentes de ouvir a tua palavra nesta noite. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, Espírito Santo, usa o teu servo para a honra e para a glória do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastor Milton, fique à vontade. Glória a Deus. Desejo cumprimentar meu pastor, presidente do Campo 1, bem como também líder da nossa área 18, juntamente com toda esta linda igreja, com a doce e gloriosa paz do Senhor. Glória a Jesus. Já estamos de pé. Abram comigo as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 4, 5 e 6. Enquanto os irmãos vão achando, Efésios capítulo 4, eu quero externar, pastor Edmilson, a minha alegria de poder estar aqui mais uma vez. Porém, desta feita, em uma visita mesmo ao meu líder, desde quando ele chegou aqui no campo, né? Já tem um tempo bom. Eu tinha vontade de tirar um dia para vir visitá-lo juntamente com a igreja, especificamente vindo à visita. Mas os irmãos sabem que a demanda do trabalho é grande. E nós, eu e minha esposa, estamos juntos dentro da obra em todos os trabalhos. Nós temos o culto domingo à noite. Na terça-feira já temos o círculo de oração. Depois o ensaio das irmãs.
Na quarta-feira nós temos a Missão no Lar, que é um trabalho muito abençoado que nós fazemos ali. Nós temos aos sábados, às 5h30 da tarde, a campanha de evangelização. Geralmente tem um culto após a campanha, geralmente é o culto de mocidade e alguns cultos festivos. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, e a gente está sempre nos trabalhos envolvidos e isso é bom. Mas é da vontade minha de poder visitar meu pastor e estar aqui com os irmãos no culto como este de Assembleia Geral. Minha esposa não pôde estar comigo porque, como eu falei, hoje é o ensaio das senhoras, é a reunião de oração da igreja, e ela foi lá com a sua mãe e eu vim para cá representar o campo 2. Meus amados irmãos, diz assim a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quem pode dizer amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento. Meus queridos e amados irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para quem não sabe, ela é tida pelos pais da igreja nos séculos passados, bem como também dos estudiosos da teologia, como o véu da noiva das cartas de Paulo. A carta aos Efésios é como se fosse a cereja do bolo. Paulo, ele dá um voo altaneiro às mansões celestiais, se debruça diante dos céus e traz para nós, mortais, riquezas insondáveis, a ponto de preencher a nossa alma, o nosso espírito e nos fazer mergulhar nas mais profundas águas do oceano do Espírito, para que nós possamos ter na terra uma vida íntegra diante de Deus e diante da sociedade. Meus amados irmãos, os capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai abordar o todo de tudo aquilo que Deus fez por nós. Ele vai trazer riquezas imensuráveis a respeito do que Deus realizou para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Os 3 primeiros capítulos vai falar como Deus uniu gentios a judeus e como convergiu todas as coisas em Cristo, como está escrito no capítulo 1, no versículo de número 10 desta mesma carta. Porém, os capítulos 4, 5 e 6 vai mudar de página, vai trazer um novo conteúdo. O conteúdo dos capítulos para trás é o que Deus fez por nós. O conteúdo dos 3 capítulos que virão, 4, 5 e 6, fala da nossa responsabilidade e o que nós precisamos fazer para Deus. Na verdade, se vocês forem analisar o Velho Testamento, ele tem um lema. Qual é o lema do Velho Testamento? Me obedeçam, que eu vos abençoarei. Porém, o lema do Novo Testamento é ao contrário.
me obedeçam, porque eu já vos abençoei. Como vocês já são abençoados, nós temos a obrigação de agora obedecer a Deus. É bem certo que diante do livre arbítrio. Meus queridos e amados irmãos, o capítulo de número 4, 5 e 6 vai falar sobre os 7 pilares da unidade. Se nós formos analisar todo o parágrafo, do versículo 1 ao versículo de número 16, ele está destrinchado em 4 etapas. Capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, vai falar sobre a graça da unidade. Versículos 7 a 11, vai falar sobre os dons da unidade. Versículo 12 a versículo 16, vai falar sobre o crescimento da unidade. Mas nesta noite nós iremos nos deter somente nos versículos 3, 4, versículos 4, 5 e 6, que vai falar sobre os 7 pilares da unidade. A unidade, meus irmãos, é diferente da uniformidade. A uniformidade é algo que vem de fora, é algo organizado pelo homem, é algo que tem uma certa pressão para que se organize. Porém, a unidade é orgânico, é aquilo que vem de dentro, é a expressão interior. E nós vamos observar o primeiro pilar, que está no versículo de número 4, que vai dizer: há um só corpo. Pastor Milton, que corpo é esse? Eu acabei de falar que nos versículos ou capítulos anteriores, Deus trabalhou para unir judeus e gentios. Nós sabemos que a promessa da aliança era para os judeus, era para a descendência de Abraão. Mas o que nós vimos e assistimos é que esta descendência de Abraão, vez por outra, se esquecia de Deus. Vindo então a missão de Cristo ao Calvário, ele vai agora unir judeus a gentios. Quem são os gentios? Todas as nações que não fazem parte da linhagem de Abraão. Na verdade, havia uma parede de separação. Na verdade, havia uma distinção. Qual era? Era a circuncisão. Diz a Bíblia que todo macho, aos 8º dia de nascido, ele era circuncidado. Que é circuncisão na prática humana? É a mesma cirurgia de fimose que se faz nos dias de hoje. E as nações gentílicas não tinham essa prática. Porém, Deus determinou esta prática para exemplo aos gentios, e não para que houvesse distinção. E os judeus tinham uma mania de desfazer das outras pessoas, chamando eles de incircuncisos ou incircunciosos. Se você for observar, quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, a primeira coisa que ele disse: quem é este incircunciso que trata mal o exército de Israel? Então era uma prática que os judeus tinham de fazer, vamos dizer assim, zoar ou caçoar daqueles que não eram judeus. Mas esta não era a alternativa primária de Deus. Meus irmãos, o tempo passou, veio a aliança em Cristo,
e agora estão judeus e gentios diante da santidade de Deus, diante da salvação, para exercer uma posição de um Israel espiritual. Porém, nós sabemos que a princípio, mesmo no Novo Testamento, mesmo Jesus tendo ensinado a prática da evangelização, mesmo ele tendo deixado dito que levasse o evangelho a toda criatura, a igreja primitiva, a princípio, queria que o evangelho ficasse somente ali com eles. Daí então Deus vai dar uma oportunidade a Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, para que ele pudesse levar o evangelho também aos gentios. Pedro vai ter uma visão, vai ter uma revelação de um lençol descendo do céu, com todo tipo de animais. E ele vai ouvir uma voz: Pedro, mata e come. Ele vai dizer: Senhor, nunca comi coisa tão comum e imunda. Repetiu a voz: Pedro, mata e come. Senhor, nunca comi coisa tão comum e imunda. E prossegue. O que era que Deus estava querendo dizer a Pedro? Que o evangelho fosse levado também aos gentios. E ele recebe o convite de ir à casa de Cornélio, porque Cornélio já havia sido revelado por um anjo que chamasse a Pedro para que ele fosse até lá e trouxesse a mensagem do evangelho. E ele vai. Chegando lá, diz a Bíblia Sagrada que o Cornélio gentil, com toda a sua família e parentela, já estão reunidos para ouvir o evangelho. Pedro lança a palavra, lança o convite, e diz a Bíblia que todos que ali estão aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pedro dá um pontapé inicial em levar a palavra aos gentios. Mas o tempo vai passando e o que acontece? Ele recua de novo. Ele volta novamente e fica somente ali pelas regiões da Galileia, da Judeia e da Pérea. Meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa nesta noite para você. Se você não for, Deus levanta outro que vai. Mas a vontade dele precisa ser feita. Bendito seja o nome de Jesus. O que é que acontece? Deus levanta um homem chamado Saulo de Tarso, que não vou aqui tratar a respeito da sua conversão. Este homem se converte no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 13, ele já está realizando a sua primeira viagem missionária. Ou seja, depois de passados 7 anos da sua conversão, depois de ter estado 7 anos aos pés de Barnabé, aprendendo o evangelho, ele coloca no coração: Pedro já está aqui, a igreja primitiva está aqui, os irmãos estão nas ruas. Pedro pregou, 3.000 judeus aceitaram a Jesus. Pedro pregou de novo, 6.000 judeus aceitaram a Jesus. E está querendo como se fosse espocar somente na Judeia. O que é que Paulo vai dizer? Eu levarei a palavra, eu levarei o evangelho às outras nações. Paulo faz 4 viagens missionárias, meus irmãos, pregando por toda a Europa e também pela Ásia Menor. Enquanto isso, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a primeira convenção. A primeira convenção aconteceu no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o concílio de Jerusalém. Paulo chega da primeira viagem missionária, é insultado pelos judeus,
porque está levando a palavra aos gentios, e é preciso haver um concílio, é preciso haver uma convenção, é preciso reunir os ministros para tratar sobre o assunto, e o martelo é batido no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A salvação é tanto para os judeus, como também é para os gentios. Quem nesta noite pode levantar a sua mão, abrir a sua boca e dar glória? Porque a salvação não é só para os judeus. Depois desse concílio, Paulo faz a sua segunda viagem missionária. Faz a sua terceira viagem missionária. Faz a sua quarta viagem missionária. Prega o evangelho. Fica velho, mas não coloca a espada na bainha. Ele agora, meus irmãos, está preso lá em Roma. Ele foi preso a princípio lá em Jerusalém, mas ele foi depois transportado para a Itália, precisamente para a capital de Roma, onde nesta época o imperador era o sangrento e cruel Nero. Nero, meus irmãos, era cruel. Nero fazia churrasco na sacada do seu palácio, e a lamparina acesa ali era um cristão. Bendito seja o nome de Jesus por essas almas, aleluia, que morreram incendiadas, comidas pelas feras, homens que se entregaram à morte, mas não negaram o evangelho. Nero era carniceiro, matava os cristãos, tocou fogo em Roma, matou a própria mãe, matou a primeira esposa, matou a segunda esposa, casou com o servo dele, foi o imperador que abriu o caminho para o homossexualismo, casou com o próprio servo dele e viveu como se fosse homem e mulher, e como se não bastasse, com 30 anos de idade, tirou a sua própria vida. Meus amados irmãos, por que eu falei aqui de Nero? Porque se você for observar, meus irmãos, o versículo 1 do capítulo 4, ele vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. É como quem diga, eu não sou prisioneiro de Nero, eu não sou prisioneiro deste sanguinário, eu não sou prisioneiro deste homossexual, eu não sou prisioneiro deste matador de esposa e de mãe. Eu sou prisioneiro, mas sou prisioneiro de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Há um só corpo, meus irmãos. A igreja, comprada e lavada pelo sangue de Jesus, tanto de judeus como de gentios, tanto de católicos, romanos, beatos como eu era. Se os irmãos não sabem, não sei se já falei aqui, eu fui sacristão de padre. A minha avó tinha um sonho que um de seus netos seria padre. E o sonho dela era que esse neto de 28 netos seria eu. Deus não me transformou num padre, mas me transformou no pastor e pregador do evangelho. Não vesti a batina, mas visto o paletó. Abra minha garganta, escancaro a minha voz e digo que Jesus Cristo é o Senhor. Há um só corpo, há uma só igreja. Ah, meus irmãos, esta igreja, ela vem atravessando impérios e reinos, ela vem passando por cima de tudo. Não há cão no inferno, não há homem na terra que possa impedir da igreja chegar nas mansões celestiais. Olha, meu irmão, se tem uma garantia, chave, explícita ao mundo, é
que a igreja de Jesus Cristo vai morar no céu. Que é esse corpo, que é essa unidade. Nós somos um em Cristo. E diz a Bíblia que ele é a cabeça. Não é o cabeça, viu, irmãos? Por ele ser masculino, não diga que ele é o cabeça. A Bíblia diz que ele é a cabeça. É a cabeça quem domina o corpo. É a cabeça quem manda. É a cabeça quem diz como deve ser. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, diz a Bíblia Sagrada. Meus queridos e amados irmãos, se você for entrar no capítulo 1 de Efésios, e se você for observar anos e anos, séculos e séculos, pessoas se degladiando, cristãos se degladiando, discutindo e disputando uns com os outros sobre a doutrina da predestinação. Houve um homem por nome de George Miller, ou George Field. E este homem, ele era arminiano, assim como nós. Ele não acreditava na doutrina da predestinação. Isso no século XVIII, na Inglaterra. Mas houve outro homem, por nome de John Wesley, o homem que incendiou a Europa nas madrugadas, nos cultos matutinos, às 5 horas da manhã da Inglaterra e em todo o Reino Unido. Só que John Wesley era calvinista. Acreditava na doutrina da predestinação. John Wesley morreu. Alguém chegou para Jorge e disse: Jorge, você é arminiano. John Wesley é calvinista. Ele morreu. E quando você morrer, você vai vê-lo no céu? Olha a resposta de um homem de Deus: não, eu não o verei. E aquela pessoa que perguntou achou que ele estava desfazendo de Wesley. Ele disse: por que você não verá? Porque ele é calvinista. Ele disse: não, não é por isso. É porque John Wesley vai estar tão próximo de Deus que eu não sei se eu terei acesso. Meu irmão, pessoas ficam se degladiando. É bem certo, meus irmãos, que a predestinação existe. Pastor, é real ou não é? A predestinação é real. Porém, eu e você não somos predestinados. Oxe, o que isso quer dizer? O que quer dizer é que nesse momento nós estamos diante de um dos maiores paradoxos. Eu vou repetir. A predestinação é real, porém eu e você não somos predestinados. Deixa eu te explicar. Eu acabei de dizer que não tem cão no inferno e que não tem homem na terra que impeça da igreja morar no céu. Então a igreja ela é predestinada. Antes da fundação do mundo, o projeto do resgate humano já estava no coração de Deus. A igreja é predestinada, porém eu e você não somos. Mas pastor, nós não somos a igreja? Somos. É aí onde está o paradoxo. Deixa eu te explicar. No dia 1º de abril de 1991, eu, pastor Milton, não era igreja. Não era. No dia 1º de abril de 91. Mas no dia seguinte, dia 2 de abril de 91, eu confessei a Jesus como meu Salvador. Eu passei a ser igreja. Se eu permanecer igreja até o dia do arrebatamento, eu irei morar no céu. Você sabe o dia que você aceitou Jesus. Se você permanecer fiel até o fim, como diz a Bíblia, você vai morar no céu. Não tem cão no inferno, não tem homem na terra que possa impedir.
Porém, tem uma pessoa que pode impedir. Quem é? Nós mesmos. Porque nós temos o livre-arbítrio. Quantas pessoas que abandonaram a fé? Quantas pessoas que cantavam que a unção descia? Quantas pessoas que cantavam, que pregavam que o fogo descia? Mas que hoje estão de volta ao mundo do pecado. Deixaram de ser igreja. Ele não está predestinado ao céu. E não venha depois alguém lá fora aos seus ouvidos dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, 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 não. Para ser salvo, precisa permanecer sendo igreja. A igreja é predestinada ao céu. Nós não. Mas se nós colocarmos o propósito de continuarmos sendo igreja até o dia da nossa morte ou até o dia do arrebatamento, nós iremos morar no céu. Quantos podem glorificar a Deus? Então é simples de entender, meus irmãos. É simples. Não existe predestinação, não existe eleição. Senão Deus seria injusto. Senão Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Uns nascem para a salvação, outros nascem para a perdição. Se a predestinação humana existisse, no dia do juízo final, o homem que ia para o inferno poderia passar em rosto essas palavras: meu Deus, por que tu me julgas? Se tu me fez para isso. Não teria sentido. Então, meus amigos, meus irmãos, nesta noite a igreja vai morar no céu. E eu costumo dizer, a igreja, ela é um navio gigante. Esse navio tem um rumo. Chama-se Porto Seguro. Nós que estamos aqui, já entramos nesse navio. Um dia ele vai ancorar no Porto Seguro. Se você ficar dentro desse navio até ele chegar nesse porto, tenha certeza, você vai conhecer as mansões celestiais. Agora, se alguém resolver pular do barco, abandonar a fé, fica. Mas a igreja vai, porque ela é vitoriosa. Só quem entendeu o que eu acabei de explicar, levanta a mão e dá um glória a Jesus. Graças a Deus. É apenas a palavra explícita. Há um só corpo. É o primeiro pilar. Há um só Espírito. É o segundo pilar. Isso aqui não é sequência, viu, irmãos? Não estou colocando o Espírito Santo em segunda, igreja em primeiro. É na forma que está escrito. Isso aqui não tem sequência. Nós sabemos que Deus é acima de tudo. Há um só Espírito. O segundo pilar. Meus irmãos, lá no Éden, Deus resolveu andar com o homem. O homem pecou. Deus deixou de andar com o homem. Lá no deserto, Deus resolveu morar com o homem. Fez a sua morada no Santo dos Santos, no tabernáculo, onde só quem entrava lá era o sumo sacerdote uma vez por ano. E ali estava a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Mas o povo desobedeceu, o povo pecou, Deus deixou de morar com o homem. Chega nos reis, Salomão resolve fazer uma casa para Deus. Na inauguração dessa casa, diz a Bíblia que quando os sacerdotes ficaram de pé para ministrar, eles não puderam, porque a Shekinah desceu como fumaça naquela casa. Deus veio de novo morar com o homem. Mas os homens desobedeceram de novo. Deus deixou de morar com o homem. Passaram-se anos, Deus resolveu morar com o homem de novo, enviando o seu Filho amado, sendo ele próprio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Deus resolveu morar com o homem novamente, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. O que os homens fizeram? Mataram Jesus. Deus deixou de morar com o homem de novo? Não, irmãos. Deus não perde batalha. Se ele disse, eu vou morar com o homem, eu vou morar com o homem.
capítulo 20 de João, versículo 22. E tendo dito isto, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, esta passagem bíblica é a doutrina, meus irmãos, da regeneração. Quando é que eu sou salvo? Quando é que você é salva? No dia em que você aceitou a Jesus e confessou que Ele é o Senhor da tua vida, independente do que você fez, do que você praticou, de onde você andava. Vamos dar aqui um exemplo. Entrou um camarada por aquela porta, ninguém sabe quem é, mas depois sabe-se que ele é alguém que anda na periculosidade, fazendo mal ao seu próximo e a si mesmo, mas ele ouve a palavra, vem e aceita Jesus. Pastor Edmilson ora por ele. Quando termina a oração, dá um infarto e ele cai para trás. Eu pergunto aos irmãos, vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para o céu. Por causa da regeneração, meus irmãos. O Espírito Santo vem morar no homem a partir do momento que o homem o aceita. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar aqui nesta noite, quem tem a certeza e a convicção que o Deus eterno mora dentro de você, levante a sua mão mais uma vez, abra a sua boca mais uma vez e dê um glória a Jesus. Deus resolveu morar com o homem, morando dentro do próprio homem. Aleluia. Bendito seja Deus. É esse Espírito. Como também foste chamados em uma só esperança, terceiro pilar. Que esperança é essa, pastor Milton? A esperança do dia final. Do arrebatamento da igreja. Aleluia. Quando este céu se rasgar, quando as trombetas soarem, diz a Bíblia que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, ninguém aqui quer morrer. Não diga que você quer morrer, que você não quer não. A não ser que você esteja num estado de depressão altíssimo. Porque o homem deseja viver. Porém, meus irmãos, se você observar bem, há uma vantagem em morrer, Tiago. Qual é a vantagem de morrer? Que vai subir primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. Independente de morrer ou não, irmãos. Se morrer, morre no Senhor. Se viver, vive no Senhor. O que importa é que nós iremos nos encontrar. Essa é a nossa esperança. Esse é o terceiro pilar. A esperança da vossa vocação. Nós somos vocacionados, irmãos, ao céu. Agora deixa eu dar uma explicação para você. Eu falei sobre a doutrina da regeneração. Mas tem outra que pega pareia com ela. Qual é? É a doutrina da santificação. Se esse homem que eu dei o exemplo, do pastor orou por ele, não infartar, Deus dá a ele a oportunidade de sair daqui, crentinho da Silva, ele agora vai ter que entrar no processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se Deus nos deu a oportunidade de viver, se Deus me deu a chance do dia 2 de abril de 1991, estar vivo até hoje, eu tenho que me santificar todos os dias para passar, aleluia, por esse processo maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. Quem entendeu diz amém. Quarto pilar, há um só Senhor. Repita comigo, há um só Senhor. O nome dele é Jesus de Nazaré. O que nasceu da Virgem Maria. O que foi morto por Pôncio Pilatos. O que foi crucificado. Morto e ressuscitado. Que é isso, pastor?
Você está orando crendo em Deus Pai? Irmãos, a nossa igreja não tem a prática de orar, eu creio em Deus Pai. Mas se você for analisar, estudar a história da igreja, o credo, ele não é romano. O credo, ele é apostólico. A igreja romana foi fundada em 317. Em 325 foi chancelada a união dela com o Estado. Aí passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes era Igreja Católica Apostólica Cristã. E o credo vem antes. O credo não é romano. O credo é apostólico. Só que nós não vamos estar por aí orando o credo, que daqui a pouco vão dizer, eu passei na guerra dos crentes e eles estavam rezando o texto. A gente evita. Mas o credo é nosso. Se você for analisar tudo que diz no credo em Deus Pai, é verdade. Não foge uma vírgula. Tira a Salve Rainha, as Ave Maria, as Santa Maria. Deixa só o Pai Nosso, que são 5, e o credo em Deus Pai. Pastor, o senhor conhece mesmo, eu fui beato, irmão. Eu vesti batismo de São Francisco. Eu passei 6 meses vestido de São Francisco de Assis. Eu fui a Canindé muitas vezes com minha mãe rebolar a cabeça de madeira lá, braço de madeira, perna de madeira. Eu sei o que é o outro lado. Mas bendito seja Deus, porque Ele me trouxe para o lado da verdade. Demorou. Mas levantou-se um homem chamado Lutero e disse, não é por aqui. Bora reformar esse negócio. Irmãos, Lutero não tinha pretensão nenhuma de fazer racha. Não tinha pretensão nenhuma de fundar ministério. Lutero amava a igreja. O que é que ele queria? Era reformar. Era tirar do meio a idolatria. Era tirar do meio o paganismo. Era tirar do meio o romanismo, mas isso era impossível para ele. Mas Deus, que é poderoso nos céus, irmãos, não deixa a sua igreja caminhar errada. Depois de Martinho Lutero, nasceu a igreja protestante. E pode me chamar de protestante, que eu acho é bom. Bendito seja Deus. Quem aqui protesta contra o mal, contra o pecado? Oh, glória a Jesus. Essa é a nossa esperança. E esse é o nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou da vossa vã maneira de viver, dos pecados que nós levávamos, dos pecados que nós realizávamos. Aqui talvez tem gente, pastor, eu não sei aqui, mas lá na igreja que eu dirijo, que eu sou pastor, tem gente que ele não pode dar o testemunho dele na igreja. Se ele der, quando terminar, para uma viatura lá fora. Vamos ao 5º pilar. Uma só fé. Que fé é essa, irmãos? É a fé própria? É não. A fé própria, ela é oscilante, ela oscila. A fé própria, você acredita hoje, amanhã você vai estar assim, será que vai dar certo? A fé própria, você dá uma palavra para o irmão, meu irmão, levante sua cabeça, te anima, vai dar certo, Deus vai te abençoar, mas quando é a sua vez, você baixa a cabeça, fica chorando, oh Deus, será que a porta vai abrir? Será que a doença vai desaparecer? Será que vai dar certo? É a fé humana. E essa fé ela tem que estar em nós. Nós cremos, mas tem hora que ela oscila. Exemplo bíblico, João Batista, no Rio Jordão, chegou Jesus, ele disse em alto e bom som, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá está João Batista preso, dentro do cárcere, chama 2 discípulos dele, olha, vai lá naquele homem que eu disse que ele é o Cristo, pergunta se é mesmo. Essa fé aqui, irmãos, é a fé salvífica. A fé salvífica é aquela que você crê até o tutano. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, digam o que quiser. Você vai morar no céu de glória.
Se alguém aqui tem dúvida que vai morar no céu, você não tem ainda a fé salvífica na tua mente, no teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Do dia 2 de abril de 1991 até aqui, a cada dia que se passa, me dá vontade de ser mais crente, irmãos. Quem aqui é da mesma forma, dá um glória a Jesus. Uma só fé, ela é única. Sexto pilar, um só batismo. Irmãos, esse batismo aqui não é o batismo por aspersão da Igreja Católica, que eu passei por ele quando bebê. Meus pais me levaram e o padre fez assim: eu te benzo, eu te curo. Um galinho de peão, sei lá o que era. Aceitei Jesus no dia 2 de abril de 91. Aí quando foi no dia 7 de setembro do mesmo ano, eu fui descer as águas batismais. Esse batismo aqui também não é o batismo por imersão. Mas aí no dia 10 de setembro do mesmo ano, eu fui batizado com o Espírito Santo. Chama-se o batismo por efusão. Também não é esse batismo. Esse batismo aqui, irmãos, é o mesmo da regeneração. Um só batismo é quando você é salvo. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Aí depois, você é pentecostal, você é canela de fogo, vai buscar o batismo com o Espírito Santo, vai falar em línguas estranhas, vai profetizar, vai ter visão e vai ter revelação. Mas uma coisa é certa, há um só batismo. No nome de Jesus. E vamos agora ao sétimo pilar, um só Deus. E terminar a mensagem, que não precisa mais esticar a baladeira. Há um só Deus. E Pai de todos. Ele é o nosso Pai. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O qual Ele é sobre todos. E por todos. E em todos. Depois dele é Ele de novo. Quem não crê nele, ele continua sendo Deus. E quem crê nele, tem ele como Pai. Quem aqui reconhece que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles há, é o teu Deus, para concluir a mensagem, dá uma rajada de glória a Deus e aleluia. Obrigado, meu pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Quem aprendeu algo, diga graças a Deus. Foram muitas as coisas que aprendemos hoje numa aula verdadeiramente teológica. E é muito bom. E enquanto o pastor pregava acerca dessas correntes ideológicas, pensamentos que divergem uns dos outros, o credo de algumas igrejas diferentes, e eu me lembrava da leitura oficial que fizemos. Enquanto os judeus tinham uma disputa entre circuncisão e incircuncisão, né? A circuncisão era defendida pelos judeus. Judeus natos, não conversos. E a incircuncisão era defendido pelos gentios, ou por Paulo, digamos, né? Mas, na verdade, Paulo, usado pelo Espírito Santo, acabou por dizer que, para Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude nenhuma, a não ser o ser uma nova criatura. Oh, glória! Não há arminiano, não há calvinista. Tem que ser nova criatura para chegar lá. Deus abençoe o pastor Milton. Quem quer agradecê-lo por ter sido instrumento de Deus essa noite, ao nosso coração, diga: Deus te abençoe.
Eu quero ser como um vaso nas mãos. Quebra minha vida e o quê? Eu quero ser, eu quero ser. Glória a Deus. Oremos. Convido ao microfone o pastor Ronaldo, que é dirigente aqui da Leão Judá. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus de rica misericórdia e graça, nós te louvamos, meu Pai, por tudo que ocorreu, meu Pai, no culto de hoje. Aprendemos, louvamos, gritamos e clamamos o teu nome, meu Pai. Meu Deus, nos leve em paz com a sua preciosa presença e que o Senhor, meu Pai, nos dê o dia da manhã, maravilhosa bênção, meu Pai, na sua presença, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, seja com todos aqueles que disserem. Quem diz amém, aperte a mão de alguém. Dá um abraço nele também. Deus te abençoe, ótima noite e a paz do Senhor Jesus.